Hoje iremos falar sobre o novo salário mínimo nacional e qual o impacto dele no dia a dia do departamento pessoal. Então fique comigo até o final. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o canal Foca no Departamento Pessoal. Eu sou Vanessa Silva, eu sou especialista em Departamento Pessoal e também engenheira de Saúde e Segurança do Trabalho. Aqui você encontra aulas, orientações, dicas valiosas para o seu dia a dia e soluções para simplificar sua rotina no departamento pessoal. Se você quer aprender, se atualizar ou resolver dúvidas sobre o departamento pessoal, este é o lugar certo. Aproveite e já se inscreva aqui no canal. Aqui abaixo tem um botãozinho de se inscrever. Ative também o sininho para você não perder nenhum conteúdo e acompanhar nossas aulas semanais às terças às 19 horas aqui mesmo no canal. Na aula de hoje, então, falaremos do salário mínimo nacional. Vamos acompanhar aqui na minha tela que eu trouxe aqui vários aspectos e vários pontos que vocês precisam estar analisando no dia a dia. Considerando o salário mínimo nacional de 2025, tivemos o decreto 12.342 de 30 de dezembro de 2024, publicado no Diário Oficial da União em 31 de dezembro de 2024. O que esse decreto traz? Ele traz o novo salário mínimo nacional a partir de 1º de janeiro de 2025. E qual que é o salário mínimo nacional? Em 2024, de janeiro a dezembro, o nosso salário mínimo foi de R$ 1.412. Considerando de janeiro a dezembro de 2025, o nosso salário mínimo nacional saltou de R$ 1.412 para R$ 1.518 a partir de janeiro de 2025. Nossa folha de pagamento, considerando que a nossa folha é por competência, temos aqui folha de pagamento, competência de janeiro. Nessa competência de janeiro de 2025, nenhum empregado que tenha uma jornada de 44 horas semanais deverá receber menos que R$ 1.518. Como assim uma jornada de 44 horas semanais? 44 horas semanais está previsto lá na Constituição Federal de 1988, esse limite de 44 horas semanais sendo distribuídas 8 horas por dia, segunda a sexta, mais 4 horas no sábado. Mesmo que o empregado não trabalhe efetivamente no sábado e tenha as horas do sábado migradas para a semana no regime de compensação, nós temos ali uma jornada de 44 horas semanais. Considerando também um ponto importante aqui, que nós temos legislações próprias que podem reduzir o número de horas para os empregados, para 36 horas por semana ou 6 horas por dia. Nós não estamos aqui falando de uma legislação específica, mas de forma geral. De forma geral, nós temos o empregado trabalhando 44 horas semanais, 30 dias por mês no mensalista, mas com a folga em uma ou 2 vezes por semana, considerando aí o padrão, né? O empregado trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo no regime de compensação, ou o empregado ele trabalha de segunda a sábado, como eu mostrei aqui, e folga no domingo. E considerando essas 44 horas semanais, nós temos um padrão no mensal. 44 horas semanais representam 220 horas mensais. Se você pegar esse decreto aqui que eu trouxe, ele traz o valor do salário mínimo por hora e por dia.
E qual que é esse valor? Ele traz o seguinte, ele traz aqui um parágrafo do artigo 1º, que ele traz que é R$ 50,60 por dia e R$ 6,90 por hora. Então, não poderemos ter empregados recebendo menos que esses valores, caso seja um horista, por exemplo, o mínimo a ser pago por hora é R$ 6,90. Para o empregado mensalista, 44 horas semanais, o mínimo a ser pago é o salário mínimo. Ponto de observação que nós temos aqui com relação ao salário mínimo nacional. É importante observar a convenção coletiva da categoria. Por quê? Porque as convenções podem trazer pisos maiores que o salário mínimo nacional. Mas focando aqui que o empregado tenha o salário mínimo nacional, ele vai acompanhar essa atualização do salário mínimo nacional. Se o salário é superior, a categoria ali tem um piso acima do salário mínimo, o reajuste é com base na convenção coletiva. Considerando agora outro cálculo que nós temos um impacto do salário mínimo, dessa mudança do salário mínimo no dia a dia do departamento pessoal, que é a insalubridade. A insalubridade, ela é um cálculo que não são para todos os empregados, para todas as empresas. Isso depende de cada empresa, porque a insalubridade é um pagamento em virtude de uma exposição daquele empregado a um agente nocivo. Então, isso depende da área de SST identificar esse agente nocivo naquele ambiente que o empregado está naquela empresa ou em virtude da execução de uma atividade específica e passar para o departamento pessoal qual que será o percentual da insalubridade, que pode ser de 10%, de 20% ou de 40%. E 40%, 20%, 10% de quê? Do salário mínimo nacional. Então, se eu tenho um aumento do salário mínimo nacional, como eu tenho a insalubridade, esse percentual aplicado ao salário mínimo nacional, naturalmente, com o aumento do salário mínimo nacional, eu tenho um aumento também do valor da insalubridade. Outro impacto dessa alteração do salário mínimo nacional é na tabela de INSS. Quando descontamos o INSS do empregado, nós seguimos uma tabela. Essa tabela, ela é progressiva, começa ali com 7,5%, vai para 9% e vai aumentando. E considerando esse cálculo do desconto de INSS, por que ele tem influência? Que ele é influenciado, na verdade, pelo aumento do salário mínimo nacional. Porque a primeira faixa da nossa tabela de INSS até um salário mínimo nacional, R$ 1.518, aplicamos 7,5%. E tem todo um reajuste ali nos salários de contribuição, então temos a influência da alteração do salário mínimo também na tabela de INSS que nós descontamos ali do empregado, que deve inclusive ser atualizada aí no seu sistema, porque temos uma tabela a partir de janeiro de 2025, temos uma tabela nova a ser aplicada. Então, temos que atualizar no sistema para que o sistema considere esses cálculos, considerando essa nova tabela, tá? Porque os cálculos, todos eles da sua folha de pagamento, que tem ali uma incidência de INSS, serão influenciados por atualização na tabela. Então, verifique aí que a partir de janeiro de 2025, a tabela é a tabela válida a partir dessa data, que foi atualizada em virtude aí de um aumento do salário mínimo nacional. Insalubridade, verifique também se está coerente com a aplicação sobre o salário mínimo nacional, 10% sobre o salário mínimo nacional, ou se o percentual não for de 10, mas for de 20, é 20 sobre o salário mínimo nacional. Se não for de 20, for de 40,
aí vai ser 40% sobre o salário mínimo nacional. Nós aprendemos nessa aula os impactos do salário mínimo nacional, falamos de tabela de INSS, desconto de INSS, insalubridade, falamos que a tabela de INSS influencia na sua folha de pagamento como um todo, para aquelas verbas que possuem incidência de INSS, e você precisa se atentar que a mudança no salário mínimo nacional impacta diretamente no departamento pessoal, inclusive fazendo reajustes quando o empregado recebe sobre o salário mínimo nacional, considerando no mês, ou salário mínimo por hora. Nós passamos agora para uma outra etapa, que é a etapa de conferência da folha de pagamento, que você precisa garantir que tudo isso esteja em conformidade com essa atualização e em conformidade com a legislação trabalhista. Nós entendemos então a influência do salário mínimo nacional e também entendemos agora que é muito importante que você faça a conferência para identificar que essas atualizações realmente estão ok, que elas estão coerentes, que a sua folha de pagamento está sendo calculada corretamente. E o que muitos têm dúvidas no dia a dia do departamento pessoal é se os cálculos estão corretos, porque uma folha de pagamento tem muitos cálculos, são dezenas de cálculos, e ter uma ferramenta que te auxilie nessa conferência é fundamental, como por exemplo uma planilha automatizada de conferência de folha de pagamento, que é uma das planilhas que nós temos no Kit DP na prática, que é uma solução para te auxiliar nessa conferência da folha de pagamento e você ter isso a um clique de distância. Você vai inserir algumas informações e a planilha vai fazer para você o cálculo do desconto de INSS, desconto de imposto de renda, insalubridade, periculosidade, hora extra noturna, adicional noturno e diversos outros cálculos que nós temos no dia a dia. Você consegue identificar se bases de cálculo, se os próprios cálculos estão sendo feitos da forma correta, porque como nós temos aí atualizações constantes, é fundamental termos conferências, tá? Desses cálculos que são gerados para evitar que possamos cometer algum equívoco, erro de cálculo, porque erro de cálculo, ele vai ter ali uma influência direta no empregado, seja causando um prejuízo ou causando um prejuízo para a empresa, porque se você calcula um valor a mais para aquele empregado, você está causando um prejuízo para a empresa. Mas se o empregado recebe um valor a menos, ele pode cobrar a empresa de alguma forma no futuro ou quando ele perceber, né, o erro. Também podemos ter aí problemas com o sindicato por cálculos incorretos, problema com o Ministério do Trabalho, autuações. Então, para evitar que você passe por situações desse tipo, o Kit DP na prática, ele vem para auxiliar o seu dia a dia, te dando mais segurança, você ganha tempo para fazer conferências, porque lá dentro do Kit nós temos mais de 20 planilhas que são automatizadas para você conferir sua folha de pagamento, conferir imposto de renda, INSS, insalubridade, periculosidade e diversos outros cálculos. Temos planilha também para conferência de férias, 13º, multa rescisória, cálculo de RPA, cálculo do custo do empregado mensal por regime tributário de empresas, da empresa que você está analisando. São mais de 20 planilhas que vão auxiliar no seu dia a dia. Além de planilhas de gestão também, gestão de contrato de experiência, gestão de convenção coletiva e diversas outras. Além de mais de 40 procedimentos detalhados com prints de tela passo a passo dentro de diversos sistemas do governo que você precisa acessar no dia a dia do departamento pessoal, como conectividade social, FGTS digital, empregador web e muito mais. E também checklists completos para te auxiliar ainda mais no seu dia a dia, modelo de documentos editáveis. Temos também um curso de planejamento dentro do kit como bônus para auxiliar nesse processo de planejamento que é fundamental para você não perder prazo, para você fazer as atividades conforme aí a sua demanda e ter tudo isso organizado de uma forma que você não se perca, porque temos muita demanda, então precisamos aqui sempre buscar a eficiência durante o processo e não esquecer prazo,
não esquecer ali de fazer uma rotina. Então, o kit DP na prática, ele é para isso, voltado para a prática. Vai aqui na descrição desta aula que eu tenho um link, que é o link de inscrição no kit DP na prática. São mais de 110 ferramentas que fazem parte do kit, que vão auxiliar no seu dia a dia, como eu falei aqui, diversas delas, e como que elas influenciam no seu dia a dia, como que elas ajudam no seu dia a dia. Então, o kit DP na prática é para você que está trabalhando e precisa ter eficiência, ganho de tempo, segurança, estar em conformidade com a legislação, analisando com os cálculos, analisando as rotinas, pegando ali um checklist e estar de fato verificando se a empresa está de acordo ou não com o que traz a legislação para os temas específicos que nós temos ali nos checklists, ok? Se ainda não se inscreveu no canal, te convido novamente para se inscrever, ativar notificações, seguir também em outras redes sociais, como por exemplo no Instagram, que é o @foca no departamento pessoal. Te vejo então na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.